Peculiaridades da cultura japonesa. Quero muito falar aos japoneses sobre certo assunto. Trata-se das peculiaridades da nação japonesa e de seu povo. Se por acaso eles tivessem profunda compreensão a esse respeito, jamais teriam vivido amarga derrota na guerra, nem visto seu país em ruínas. Existe uma expressão: conhece-te a ti mesmo. Ampliando o conceito, afirmo: é preciso conhecer o próprio país. Se ainda estivéssemos na época de isolamento do Japão, ainda seria admissível. Todavia, quando tudo se tornou abrangente a nível mundial e internacional, é importante conhecer o próprio país e estar suficientemente ciente da missão que ele deve cumprir. É evidente que, se não compreendermos o motivo da existência do Japão, não haverá como consolidar uma grandiosa política nacional. Para melhor entendimento, basta observar a situação do país até o fim da Segunda Guerra Mundial. Em termos nacionais, existiu uma classe privilegiada, a dos militares, detentora de poderes absolutos e baseada na vontade de um pequeno número de pessoas, governava o país como bem entendia. Por essa razão, na relação entre os detentores do poder e o povo, este não tinha o direito de falar, submetendo-se a condições de escravos. Essa situação ainda se encontra nitidamente gravada em nossa lembrança. A partir do período Meiji, 1868-1919, a Constituição japonesa foi promulgada e instituído o sistema político de representação. Embora se tivesse a impressão de que a vontade do povo era respeitada, na verdade a política encontrava-se nas mãos de uma minoria que acabou provocando aquela guerra despropositada que se assemelhou à venda de gato por lebre. Vamos refletir aqui sobre a história do Japão. Desde a época de Jimmu, o primeiro imperador do Japão, nosso país não teve um período sequer de paz, sendo contínuas as guerras internas. A política sempre esteve dominada pelo poder armado. Disfarçado sob o belo nome Código de Conduta da Classe Guerreira, Bushido, os que cometiam assassinatos habilmente recebiam condecorações e obtinham o poder. Quem vencia assumia a supremacia da época. Até o final da Segunda Guerra Mundial, o Japão veio sendo conduzido por esse regime de brutalidade que desmoronou com a derrota da guerra, que foi um grande choque. Se todos os japoneses não reconhecerem profundamente o significado de tudo isso, será impossível surgir uma verdadeira política nacional digna de uma nação pacífica. Para tanto, o fundamental é uma nova conscientização do país. Em verdade, o Japão, por natureza, deve ser pacífico e artístico, o oposto de um país militarista e feudal a que costumamos nos referir. Esta é a missão concedida pelos céus ao nosso país. Fala-se muito sobre a reconstrução do Japão, mas isso por si só não possui um grande significado. Se analisarmos essa reconstrução literalmente, veremos que o país não passará de uma nação nos moldes de uma democracia, destituído de poder bélico, o que evidentemente não deixa de ser motivo de alegria. Entretanto, na realidade, o Japão precisa conscientizar-se da sua missão ímpar em relação ao mundo e contribuir para o bem-estar da humanidade. Eis o verdadeiro papel do novo Japão. Vou enumerar algumas das razões que me levam a fazer tal afirmativa. Em primeiro lugar, o Japão possui terras ricas em beleza natural. No mundo talvez não haja outras que se lhe comparem. Assim sendo, ouvimos elogios frequentes por parte dos estrangeiros que nos visitam. No que se refere ao clima, há um profundo significado no fato de as estações do ano serem bem definidas. Trata-se da contínua mudança da beleza natural, tais como as montanhas, os rios, as plantas, as árvores. Isso está bem claro nas palavras do poeta Kiyoshi Takahama, que após viajar pelo mundo disse o seguinte: não existe país onde as estações sejam tão bem definidas como no Japão. O haikai canta as estações do ano, de modo que em outros países não é possível compor um haikai autêntico.
Além disso, dizem que nossa rica variedade de plantas, árvores, flores, frutos, peixes e mariscos é realmente incomparável. Outra característica marcante do povo japonês é a habilidade manual, o que justifica seu pendor para as artes e o artesanato. A prova disso é o elevado número de magníficas obras de arte que foram produzidas, não obstante seu passado de constantes guerras internas. Ainda hoje, suas técnicas e dom admiráveis nos surpreendem. Pelo exposto, creio que puder entender de forma clara e em linhas gerais a missão do Japão e do seu povo. Em suma, trata-se de transformar o território japonês em jardim do mundo, por meio do incansável e contínuo esforço em relação à arte, até que esta atinja seu nível mais elevado, ou melhor, empregar todo o empenho na sua concretização, estabelecendo uma política nacional baseada no turismo, na arte e no artesanato. Como resultado, é natural que isso contribuirá para a melhoria do pensamento da humanidade, proporcionando também recreação e entretenimento renovados. Em síntese, é tornar o Japão um país de aperfeiçoado nível artístico e cultural. Podemos afirmar que nunca houve uma época em que a humanidade temeu tão seriamente a guerra e desejou tão ardentemente a paz como a atual. A causa da guerra, como sempre dizemos, é por ainda subsistir nos seres humanos um forte instinto belicoso. Logicamente, esse instinto tem origem no pensamento primitivo, o que significa dizer que, embora os homens se considerem civilizados, na realidade ainda lhes falta muito para se despojarem da selvageria. O meio para solucionar o problema é fazer com que a humanidade mude o foco. O objetivo dessa mudança deve ser a arte, isto é, a transformação do mundo infernal de lutas em um mundo paradisíaco artístico. Em suma, a paz obtida pela ameaça armada é apenas temporária. De qualquer maneira, é fundamental que haja a renovação do pensamento, e eu afirmo que esta só se efetivará por meio da religião e da arte. Portanto, nesse sentido, ao invés de reconstrução do Japão, gostaria de dizer construção de um novo Japão, e não haveria outro plano de âmbito nacional senão transformá-lo em uma nação artística. Jornal Hikari número 43, em 1º de janeiro de 1950. Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama.